Olá, meus queridos! Hoje é segunda-feira, dia 30 de 5 de 2022. Lembrando que esse mês ele vai até o dia 31. Então amanhã é o último dia do mês. Ainda não acabou esse mês de maio. Oh, meu Deus do céu, já estamos chegando no meio do ano de 2022, o ano do apocalipse. Como é que é engraçado, né? O ano começou com expectativas, passou um primeiro mês, ficou bem ruim, e depois voltou a dar uma sensação de que estava tudo lindo, maravilhoso, que não acabou, não teve mais problema, que a guerra lá acabou, que ficou tudo elas por elas, que nós estamos tudo dando uma normalidade, vamos andando. O ser humano se adapta muito rápido e muito fácil às coisas ruins, tá? Prestem atenção nisso que eu estou falando. E a gente fica revoltado quando a gente experimenta algo bom e depois volta para algo ruim. Isso é o que nós chamamos de inferno, né? Nossa, minha vida virou um inferno, ou seja, piorou a situação. Então, como é que é interessante? Será que o inferno é tão ruim assim? Eu acho que a alma, se ela ficar lá uns 3 meses, ela já vai começar a se adaptar e falar, olha, até que não é tão ruim aqui não, dá pra fazer festa, dá pra fazer um monte de coisa. Mais ou menos assim. Entendo a parábola que eu estou tentando passar para vocês. O que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, as coisas estão vindo, acontecendo de forma homeopática. Então vem uma crise, vem inflação, vem não sei o que e para. Então vem a inflação, dá aquela parada. Tipo, sobe os preços das coisas e depois dá aquela parada. Só que é o seguinte, parou de subir. Então diminui aos poucos aquela sensação de que, que é isso? Tá acabando comigo, não sei o que. Não. Está virando algo adaptável. Estou adaptando a minha vida. Estou adaptando. E nesse vou adaptando aqui, adaptando ali, o que pode acontecer é fazer você começar a engolir jacarés, né? Vai engolindo linguiçaiada, né? Que o povo vai falando. Vai sortando coisa, que o povo engole tudo e deixa lá. Vamos ver até onde chega, vamos ver até onde vai. Só que tem pessoas que já estavam em situações de limite, situações de calamidade, e elas estão tendo que engolir essas situações. E uma dessas situações que a gente fala que vai engolindo e vai se adaptando é inclusive de questão de reposição salarial. As pessoas estão tendo problemas com reposição salarial, e aí, como os preços das coisas pararam de subir ou coisa, a pessoa parou de se assustar, porque eu já estava imaginando daqui 2 meses, 3 meses, para onde que ia virar o meu salário, o que ia acontecer com o meu salário, onde que eu ia viver, como é que eu ia viver, e começa a se adaptar naquela situação calamitosa. Só que tem um detalhe. Eu acho que a inflação não para por aí. E outra, ela não anda para trás. Nós estamos num período onde ela vai caminhando e se adequando. Só que quem vai ter o benefício de aumento do salário, por exemplo, se fosse igual antigamente, na época não umas épocas tipo 1980, por aí, 70 e pouco, 80, você tinha muito emprego. Eu lembro que tinha muito emprego. E as pessoas saíam de um emprego e já entravam em outro emprego, saía de um, entrava em outro, e ela conseguia repor aqueles salários em cima disso. E engraçado que os salários eram naquela época de milhões, né? Eu lembro da carteira, vejo a carteira de trabalho antiga de pai e mãe, tá lá, milhões, não sei quantos milhões. Você fala assim, nossa, ganhava milhões, uau! Mas o dinheiro não valia nada, né? Mas tinha essa situação onde um pai de família conseguia sustentar uma família. Hoje, 2 trabalhando já não consegue sustentar uma família. E uma das situações mais preocupantes dessa situação do salário não conseguir sustentar uma família é a relação e a questão do aluguel. Os aluguéis no Brasil precisam começar a diminuir, e para o aluguel diminuir, o preço dos imóveis precisa cair. E se os preços dos imóveis não começar a cair, vai ficar muito difícil para a sociedade. Bom, a nossa alegria é que, pelo gráfico humano, pela idade da população, nós estamos começando a cair aquela questão de pessoas, né, de pessoas vivas, né, e de que vai ter mais desencarne do que gente nascendo, então nós vamos começar a ter sobras de imóveis por aí.
Agora, nessa questão precisa urgentemente liberar a burocracia jurídica para o inventário, por exemplo. Isso daí precisa resolver urgentemente. Imóveis de empresas que também estão na justiça, porque a pessoa está pedindo, outra está pedindo, não sei o que está pedindo. O que tinha que acontecer? Vocês querem manter a empresa suas nesse processo ou quer que tira? Se manter, nós já vamos jogar para leilão. E aí você fica com o dinheiro do leilão, se sobrar, mas fica o dinheiro retido. E não o imóvel parado. Nós precisamos parar de segurar os imóveis em processos judiciais, porque você vai andando pela cidade e você vai vendo aquele mundo de porcaria velha, toda estragada, virando um monte de criador de bicharada. Por quê? Tá lá na justiça. Pior que tá na justiça já faz mais de 20 anos. E aí? Coisas que poderiam virar prédios, virar arranha-céus, coisas que poderiam virar progressão da sociedade, tudo atolado, tudo afundado, tudo parado por causa dessas coisas de jurídico. Precisa mudar essa questão da legislação. Espero que algum deputado escute por aí e veja isso e tente fluir essa situação. Meus queridos, hoje segunda-feira, lembrando que é uma segunda sim, uma segunda não, que a gente faz as cirurgias espirituais lá no terreiro Acuã, onde está cedido o meu espaço. Mais uma vez eu volto a agradecer, pedindo e o espaço liberado para mim. Peço desculpa por não estar conseguindo ir nas quintas-feiras, porque eu comecei um curso que já estava no meu cronograma já há um bom tempo. Espero que dê tudo certo, que eu possa e consiga, como é que eu poderia dizer, não sobreviver, mas executar os meus trabalhos sem penalizar a casa, né? Passar rápido, falta 1 mês e meio de curso, então passa bem rapidinho, né? Um mês é 4 giras, então é como se, né? A coisa flui e logo a gente está de volta, podendo estar ali presente, trabalhando e levando um pouquinho dessa situação mediúnica para o lugar onde a gente está. Então, nessa segunda-feira não tem, está prevista para a próxima do dia 6, tá bom? Vamos lá, pois é, né? Então vamos que vamos. Meus queridos, vamos ver as notícias? Vamos começar pelo dólar? Vamos começar pelo dólar. Sexta-feira o dólar caiu um pouquinho, caiu 0,49 e fechou em R$ 4,74. Um valor bom, um valor médio, um valor equilibrado que consegue segurar um pouco a relação dos combustíveis, por exemplo, das commodities, né? Por exemplo, né? Das questões da commodity. Falando isso aí, deixa eu até abrir aqui da questão da commodity para vocês verem o que está acontecendo hoje. Vamos lá. O nosso petróleo que nós temos aqui, que nós compramos aqui, ela está em subida, está em alta. E você sabe qual que é o valor que ela está sendo negociada hoje? $116. Bom, está muito alto. O petróleo está altíssimo, ok? Muito bem. E aí, o que vai acontecer? De duas uma. Ou o dólar cai para compensar essa subida do dólar do barril de petróleo lá fora, ou a Petrobras vai ter que começar a falar, olha, vou ter que aumentar o preço do petróleo aí. E aí? Vai aumentar o preço do petróleo? Tá todas as commodities subindo. Aqui eu tô olhando aqui, tá tudo subindo. E tá altíssimo. E os americanos vão começar a comprar petróleo aí. E aí? Vai faltar petróleo. Porque eles têm que comprar o que eles tinham mais o além. Moço, isso daí vai dar um revertério nas bolsas e nas coisas. Eu ainda estou vendo todas as bolsas felizes, eles anunciando que está tudo lindo, maravilhoso. E não é bem por aí. Vamos para as notícias. A Bolsa de Valores do Brasil fechou no 0-0 na sexta-feira. Outro milagre, já é a segunda vez nessa semana que deu, né? De passada, né? De agora, segunda vez. Fechou no 0-0 e fechou em 111.941. Lindona, maravilhosa. E aí, o que vai acontecer? Eu não sei. O que eu estou vendo é que estão abaixando o preço dos combustíveis nos postos de gasolina. Assim que o presidente da Petrobras já está entrando, já estão abaixando esse valor do combustível. Só que tem um detalhe. O cara ainda não entrou.
tá baixando e o valor do petróleo lá fora tá subindo. E aí, como é que fecha essa conta? Eu não tô entendendo. Para onde que vai, como que vai, o que que vai? Eu também vi uma situação aí de que o Brasil vai ficar sem combustível. E aí? E a bolsa lá de fora, o DAX subindo, 0,7%, como se estivesse lindo. 14.569. Mesmo com o anúncio da Ucrânia falando que tem mísseis que tem condições de derrubar toda a frota marítima da Rússia. Moço, que anúncio brabo que fizeram, hein? Nossa, será que a Rússia vai ficar quietinha ou vai fazer alguma coisa? Eu tô falando pra vocês que esse Zelensky, eu acho que não vai conseguir sobreviver, vai bater as botas, que eu já vi mediunicamente coisa assim. Ainda não tive a visão, mas sabe a intuição? Ainda tá forte a intuição. Essa é a diferença, né? Visão normalmente acontece tudo. Intuição é essa energia que está no pairando. A energia é essa. Se a energia é essa, para acontecer é 2 palitinhos, né? Rezemos brabo, hein? Eu tô achando que ainda vai dar uma fedidinha aí. Vamos entrar junho, hein? Ou entrar o segundo semestre de 2022 com o pé direito e esquerdo junto. É pulando com os 2 pés juntos. Vamos lá, Infomoney. Vamos lá, os assuntos. Bolsas em alta. Nossa senhora, menor restrições na China. Então deve ser por isso. Mas só que também temos feriado nos Estados Unidos e são os assuntos do mercado de hoje. Já por aqui, atenção à fala do diretor do Banco Central e para a agenda movimentada de Paulo Guedes, além de discussões sobre o ICMS. Então essa semana nós vamos ter uma definição sobre o ICMS. Se abaixar o ICMS é uma benção, o mercado pula de alegria, só que os estados vão se quebrar, eles vão querer o dinheiro deles de volta, eles vão arrumar o dinheirinho deles de volta. Já estão querendo criar novos impostos aí. Tem prefeitura aí que já está querendo cobrar até do avião voando no espaço aéreo. Qualquer avião que andar sobre o ar da cidade tem que pagar imposto agora. Moço, nós estamos entrando numa situação tão absurda, que até o ar que respira logo vão querer cobrar. Sabe aquele dito que o pessoal fica falando desde antigo? Tá para chegar, viu? É capaz do pessoal falar assim, nós vamos ver quanto que você está respirando, para ver quanto que nós vamos cobrar de imposto seu por respiração. Moço, vocês estão de brincadeira comigo, não? Os governos estão de brincadeira. Só que é o seguinte, o que mais me assusta é as bolsas ficar toda feliz com a bolsa dos Estados Unidos fechada. Só que, por outro lado, nos Estados Unidos deu uma notícia boa lá. Infomoney. Vamos lá, presta atenção. Saiu na Infomoney. A inflação nos Estados Unidos, medida pelo núcleo PCE, avança 0,3%. Em abril, na base mensal, em linha com o esperado. Que benção! A inflação nos Estados Unidos está começando a ser controlada. 0,3% de inflação em um mês é aceitável, mas espera lá. 0,3%, se eu multiplicar por 10 meses, daria 3%. Mais 2 meses pendente, então daria 3,5% ao ano. Poxa, mas 3,5% ao ano para os Estados Unidos ainda é alto. Mas já é algo aceitável. 6% não dá. 3,5% os Estados Unidos conseguem levar e ir levando. 6%, moço, para aquele país, arrebenta aquele país de branco, preto, amarelo, colorido, todo jeito. Mas a média, ainda na comparação anual, de 4, ainda continua em 4,9. Então você tem uma melhora que está fazendo com que abaixe essa monstruosidade da inflação nos Estados Unidos. Mas vamos ver o que vai virar, porque isso está sendo a base de retração mundial e não só americana. Inclusive eles estão querendo fazer com que o mercado americano continue pujante. Então eles querem que o planeta pare
para que diminua a inflação mundial, mas eu, Estados Unidos, preciso continuar a crescer, porque eu não posso parar de crescer. Todo mundo tem que pagar o pato para eu crescer. E a China não está fazendo isso não, e não é bem por aí não. Vamos lá. Infomoney. Vamos ver os investidores aqui do Brasil como é que tá na cabeça. Nadando contra a corrente é a matéria, o assunto da matéria. Saiu na Infomoney o seguinte: queda das ações leva gestoras brasileiras a aumentar posição em Big Techs como Google e Microsoft. Segundo especialistas, expectativas de ajuste maior dos juros americanos forçou os preços para baixo. E agora a simetria parece muito boa. Ou seja, o pessoal do Brasil eles gostam de uma aposta. E eles estão apostando em algo que nem os americanos e nem investidores internacionais estão apostando. Em grandes empresas de tecnologia, como Google e Microsoft. E aí? Vai vingar ou não? Vai surgir outra coisa ou não? Essas empresas vão dominar ou não? Eu lembro do antigo Facebook, que agora é Meta. Eu tô vendo eles já faz um ano que eles estão só assim, ó. O Twitter, com esse assunto do Elon Musk, só tá assim, tom. E por que a Google e a Microsoft iria tom? Tá meio estranho, não? Mesmo porque os governos estão taxando muitos impostos nessas empresas para pagamento das coisas. Quem recebe dinheirinho dessas empresas está sofrendo bastante aí, pagando pato aí. Tá delicada a situação e vamos acompanhando para ver as cenas do próximo capítulo. Inclusive esse mês de junho acho que começa o imposto aqui do Google, para quem faz coisas no YouTube, começa a reter o imposto de quem faz vídeo, essas coisas, começa a reter impostos de influenciadores digitais. Paulinho, você gosta mesmo de, né, pegar aqueles que estão trabalhando numa boa, né? Interessante. Só observa. Logo, logo vai ver as críticas brabas bem perto das eleições, né? Interessante, né, Paulinho? Fazer essas coisas bem próximo da eleição. É pra quebrar as pernas mesmo do presidente? Eu não sei não, hein? Esse aí tá parecendo mais um amigo da onça, como dizem pelo dito popular. Ó, tem até efeito especial. Vamos lá, meus queridos. Infomoney. Com visão otimista para câmbio, Sérgio Goldenstein se preocupa mais com China do que com juros nos Estados Unidos. Para o chefe do departamento do Banco Central, desaquecimento da economia chinesa e queda nos preços das commodities são riscos maior para o real. Por quê? Porque se a China consome 70% de tudo que a gente fabrica aqui, ela que movimenta 70% do nosso PIB, se amanhã a China entrar em recessão, em retração e recessão, o nosso PIB faz assim, inclusive vai sair PIB essa semana, hein? E aí a nossa economia vai murcha, porque 70% vai tudo para lá. E aí? Eu tô arredondando os valores, tá? 70% vai para lá. E aí? Como é que faz? E o câmbio? Se começa a diminuir o valor da commodity, quando eu vendo para fora, vem menos dólares para cá. Porque a mesma tonelada, o mesmo navio, viria muito mais dólares se aumenta o preço da commodity. Então, para o Brasil é assim, é lindo, maravilhoso a commodity subir. Só que para o brasileiro e para o planeta, a inflação é horrível e assim, tenebrosa. E aonde a gente fica nessa situação? Qual é a situação que a gente vai viver? Qual que é a situação que nós vamos vivenciar? Pois é, cenas do próximo capítulo. Que Deus nos abençoe. Vamos ver mais notícias aqui preocupantes? Vamos lá. Saiu na Infomoney. São dados da ABCIP. O financiamento imobiliário via poupança cai 31,6% em abril. Foram financiados 45 mil imóveis nas modalidades de aquisição e construção. Então nós temos uma queda de 31%
de financiamento imobiliário. Opa, então só está construindo quem tem dinheiro. Só que quem tem dinheiro está sumindo. Então, esse setor imobiliário vai começar a afundar? Já está afundando, e eu estou cantando a bola faz tempo, hein? Que deu a zicazira na China e logo ia chegar aqui. Aqui, eu estou vendo um monte de construtora toda lindona, subindo 5%, 10% na bolsa. Eu não sei até onde vai essa brincadeira, não. E eu vou ficar de zoião de ET aí. Ah, vou, hein? Agora vamos lá para uma coisa interessante aqui. Isto é dinheiro. Saiu na revista Isto é Dinheiro. Vamos até tomar um cafezinho porque o assunto é brabo, hein? Ai. Plena campanha eleitoral. Olha a medida que o governo vai fazer. Eu tô achando que o governo quer perder mesmo essas eleições. Tá na hora de abrir outro lugar, outra pessoa surgir no lugar aí. Porque senão não vai ter condição, não. Olha só o que me saiu. Presta atenção. Governo pode adotar racionamento de diesel para contornar escassez. Como que o governo vai fazer? Como? Racionamento de diesel? Você sabe o que acontece com racionamento de diesel? Não tem diesel. Eu preciso de diesel. Eu vou num posto de gasolina, não tem. Quando tem, o cara fala, olha, se quiser, era 7, mas se quiser, 12 real o litro. Se você quiser, tem aqui, é 12 real o litro. Agora, se você não quiser, problema é teu. Moço do céu, racionamento de diesel é pior do que na Petrobras aumentar o preço do petróleo devagar, de pouquinho em pouquinho. É melhor aumentar 10% do preço do diesel na Petrobras do que eu fazer com que falte petróleo nos postos de gasolina. Vocês têm noção da periculosidade que é isso? O governo pode adotar racionamento de diesel? Claro que isso não é algo que o governo quer fazer, mas eles estão fazendo um estudo para ver a viabilidade, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E aí, eu vou ter que dar o braço a torcer e falar, olha, eu preciso de você, Venezuela. Ou então chegar lá e falar, ô Bolívia, o PT deu para você uma refinaria, nós demos de presente para vocês aí, e a gente estava precisando tanto de uma ajudinha de vocês. Será que é isso que vai acontecer? Difícil, hein? E o petróleo viria da onde? E o Brasil vai ter que então pegar e falar assim, olha, vocês me desculpem, Estados Unidos, mas eu vou ficar amiguinho da Rússia porque eu preciso do fertilizante do petróleo deles também? E comprar o petróleo russo? Moço, essas cenas do próximo capítulo, essa eu quero ver dessa novela. Porque vai ser uma decisão tão séria, tão séria, tão séria, que para onde correr vai feder. Se correr para a Rússia, vai feder internacionalmente. Se correr dentro do próprio Brasil, dentro de um racionamento, vai explodir tudo aqui dentro do Brasil. É melhor ter mal digestão e ingestão lá fora ou aqui dentro? Eu acho que é melhor deixar lá fora, né? Pelo menos eu fico amiguinho da China, continuo mandando todos os produtos para eles lá, eles consomem bastante. E deixa eles brincar de amarelinha deles lá. Só que aí os americanos vão vir e falar, restrição, restrição. O que vai acontecer? Moço do céu. Eu quero ver a quina de sinuca que nós estamos entrando. Nós estamos entrando numa quina de sinuca tamanha, que vocês não têm noção do problema que está chegando por aí. Quando as pessoas se acordarem e verem o tamanho do problema que está chegando, moço, já vai estar tarde demais. E aí não adianta chorar o esgoto derramado, porque nem leite mais é. Eita, nós! Vamos que vamos! Infomoney. Não para por aí não, Brasilzão. Para o Brasil feliz, a bolsa feliz, mas tá numa alegria. Vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês, que isso aqui já vai começar a arrebentar tudo quanto que é empresas aí, mercados, empresas que faz tudo financiamento, empresas de cartão, essas coisas. Calma lá, olha só a notícia que saiu aqui na Infomoney.
As empresas estão tendo que aumentar as provisões. Sabe por quê? Sabe o que é provisão? Capital de giro, dinheiro em caixa para poder manter a situação. Só que ela tem que pegar esse dinheiro da onde? Ou do lucro, pegar parte do lucro e segurar, ou empréstimo em banco. Empréstimo em banco com juros altíssimos. E aí, você sabe por quê? Vamos lá. Alta da inadimplência chega às financeiras de grandes varejistas. O aumento dos calotes já apareceu nos números do primeiro trimestre de Marisa, Riachuelo e Renner, por exemplo. Vocês têm noção ou não? Você vai comprar as roupas deles lá, o valor de roupa deles está 160 conto para pecinha, 180 pecinhas. Você sabe o que está acontecendo? Eu pegando o tecido, eu compro o tecido, mando uma costureira fazer uma camiseta para mim, uma camisa para mim, tá saindo muito mais barato do que eu comprar nessas lojas gigantes. Sabe o que vai acontecer? Essas grifes, essas lojas menores, aonde a própria dona vai e cria o seu estilo, faz os seus cortes, cria suas modas, cria suas roupas. Essas empresas, esses pequenos costureiros, esses pequenos, como fala de quem faz roupas, né? Esses vão começar a crescer. Porque esses gigantescos, Renner, Riachuelo, Marisa, que deu exemplo aqui no jornal, esses daí costumam comprar lá da Singapura, da China, de Bangladesh, sei lá da onde, as roupas. Só que as roupas comprando de lá não dá mais, porque você sabe como é que é, né? O dinheiro não tá valendo mais, a inflação chegou, as commodities subiu todos os preços. E aí? Como é que vai ser essa situação? E eu só de zoião, hein? Essas empresas vão tudo fechar, hein? Dica que eu vou dar, hein? Cuidado com essas empresas no Bolsa de Valores, hein? Cuidado, hein? Já tem um monte daí de empresas de varejista que já tá assim, as ações já foi para as cucuia, né? Tem um monte aí. E nós vamos ver mais uns par aí. Agora vai entrar no setor de vestimentas. E vai ser a oportunidade dos menores crescer. Então, se você tiver uma empresa aí de roupa, essas coisas menores, se você tem costume de ficar comprando lá em São Paulo para depois fazer, eu acho melhor você começar a pegar uma equipe de gente e fazer as próprias costuras, porque tá valendo muito mais a pena. Fica a dica aí. Eu já tô fazendo a pesquisa porque eu mandei a moça ver o negócio da bata lá para mim. Vamos lá. Folha de São Paulo. Inclusive, se Deus quiser, eu vou começar a usar bata para todo lugar. Eu gostando desse negócio da bata, eu vou mandar fazer um monte, rapaz. Umas 10 bata para mim. Vou fazendo, cada mês eu faço uma. E aí, porque isso é um pesa também, né? Eu não consigo pagar mais do que isso. Mas eu vou fazendo para automaticamente já incorporando um personagem nos dia a dia da vida da gente. Vamos lá. Folha de São Paulo. Olha só o que saiu aqui. Inflação pode mudar voto de 3 em cada 10 eleitores. Nós estamos falando de 30%. E da metade dos jovens. E 50% dos jovens. Então 30% dos mais adultos podem alterar o seu voto por causa da inflação. E 50% dos jovens podem alterar por causa da inflação. E aí? E aí? Isso tudo como é que vai fazer? E como é que vai e como é que não vai? E o nosso querido ministro da Economia falando, tá tudo lindo, nosso Brasil está crescendo maravilhosamente, tá tudo maravilhoso, nós estamos indo para a Lua, nós estamos batendo recorde, nós estamos na frente de todo o planeta, nós aumentamos os juros na frente de todo mundo. Que bonitinho, ele estava se gabando porque os juros eram menor, agora ele está se gabando porque os juros é o maior, andou na frente de todo mundo. Como que é engraçadinho. Ministro da Economia, eu não engulo essas conversinhas de boi dormir. Eu não engulo. E eu, como falei no canal principal, em revelação, falei, se o Paulinho não sair até virar o ano, o presidente não ganha. Escutem o que eu tô falando. Escutem o que eu tô falando. Alguma coisa vai acontecer nesse planetão que o presidente não vai... Eu tô cantando isso mais de meses. Acho que já faz quase um ano que eu falei lá atrás, hein? Porque eu falei com muita antecedência do que ia acontecer para esse ano 2022. E tá acontecendo, hein? Tudo, um atrás do outro, hein? Tudo. Vamos ver para onde vai chegar isso daí. Eu ainda quero ver o que vai dar o desfecho e como vai dar o desfecho disso aí.
Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney. IPESP. Eleições 2022. Vamos lá, olha só. Bolsonaro oscila 2 pontos para cima e chega a 34%. E reduz a diferença para Lula, que vai de 44% a 45%. Os dois pré-candidatos estão em seus níveis mais altos de apoio desde o início da medição. Ué, saiu os candidatos, saiu o Dória, saiu um monte de outros, saiu o Moro. Tiraram o Moro, tiraram o Dória, tá diminuindo a quantidade de eleitor, só tá ficando primeiro e segundo turno. Só tá ficando 2 candidatos. Isso aí vai ter que mudar, vai ter que surgir um outro candidato aí para fazer a diferença, senão não vai ter condição. Não tem condição. Precisa ter essa mudança, tem que ter esse chacoalhão. E olha, escuta o que eu tô falando, vai ter muita água embaixo dessa ponte ainda. Vai rolar muita água embaixo dessa ponte. Eu não vi nem Lula nem Bolsonaro. Vamos ver por que eu não vi. Isso foi revelação e visão espiritual. Agora, é difícil os gajos errar. Pode mudar uma coisinha ou outra? Pode, porque nada é preso e fixo para sempre. Mas, moço, eu ainda continuo a sentir que o espiritual vai acertar na veia essa daí. E eu vou ficar de olho aí. Vamos lá. E sabe o que é mais engraçado? Não deu 3 dias, não deu uma semana. Saiu uma pesquisa que mostrou o Lula já campeão no primeiro turno, que não ia ter mais nada de eleição. E agora tudo normal de novo. Tudo como era antes, como o quartel de Abrantes. Pra você ver como é que mexe nesse negócio de pesquisa, né? E sabe o que acontece quando fica saindo essas pesquisas, uma diferente da outra? Com um anúncio bem bizarro? Olha só o que acontece. Poder 360. O Poder Data, uma coisa de pesquisa eleitoral, sai a nota assim, que eles fizeram uma pesquisa, esse Poder Data, aonde mostra que cresceu a desconfiança de contagem de votos no Brasil. Então esses institutos de pesquisa, eles estão aumentando a sensação de que vai ter alguma coisa burlando nas eleições. Porque as pesquisas não estão saindo como deveria ser. As pesquisas não estão mostrando como deveria ser. As pesquisas estão muito diferentes de uma para outra. E isso está trazendo essa sensação. E essa sensação fica trazendo caraminhola na cabeça das pessoas e as pessoas ficam com receio. E saiu na pesquisa que a desconfiança com contagem de votos no Brasil está altíssima. Ou seja, tudo caminhando para um problema seríssimo nas eleições desse ano. Precisamos rezar e rezar muito. Mas rezar muito, mas muito mesmo. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar aqui uma última nota em cima dessas eleições para dar uma abafada na coisa, pelo menos na mídia, porque é para tentar abafar isso que está acontecendo na sociedade, essa sensação na sociedade. Olha lá que saiu na Infomoney. Brasil terá recorde de observadores internacionais nas eleições de outubro. Lembrando que, vamos lá, junho, estamos entrando em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós temos 4 meses aí, certo? Lembrando que 4 meses. Em 3 meses já começa a campanha televisiva e tudo mais. Ou seja, rapidão, foi assim, acabou. Acabou. Vamos ficar atentos, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê, uma ótima semana para todo mundo, hein? Lembrando mais uma vez, live amanhã, terça-feira, no canal principal. Essa segunda-feira não tem cura lá no centro, mas na próxima semana, se Deus quiser e permitir, estaremos lá com a graça divina. Namastê, Deus abençoe, viu, gente?